Olá a todos da Associação Espírita Laura Machado, que possam ser todos bem-vindos aqui no canal da casa. Vamos continuar aqui com o nosso estudo do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição que vamos estudar, o título é Para o Alvo. Tem uma frase de Paulo que a gente vai ver em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Paulo diz: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Esse alvo aqui que Paulo diz, e dizendo que está seguindo para ele, é o mesmo alvo a que se destina a todos nós aqui como espíritos encarnados. O nosso alvo principal, nosso alvo que realmente deveríamos sempre estar ali vigilante para continuarmos seguindo para ele, é o nosso melhoramento moral e espiritual. É nos melhorarmos cada vez mais, é evoluir e aí um dia poder viver dentro do que diz o Evangelho de Jesus, da forma mais integral possível. E assim podemos ir de encontro à grande luz que é Deus, que é Jesus, e é esse alvo que Paulo diz aqui para nós, que ainda está prosseguindo para ele. Aqui na lição diz que, apesar das pedradas, Paulo dizia que prosseguia para o alvo. E é isso o que nós também devemos fazer diante das inúmeras dificuldades que a gente encontra quando tem um determinado alvo, né? Um alvo para ser alcançado, uma meta. Não desistirmos apesar das dificuldades que surgem quando temos esse grande alvo aí a ser alcançado e cada um tem o seu, né? Eu fico pensando, né, o reviravolta que deu na vida de Paulo quando ele decidiu seguir Jesus, fazer a divulgação do Evangelho, porque teve que deixar cargos que dava para ele, privilégios e poderes. Ele teve que voltar a trabalhar no tear, né, como artesão, para se sustentar. Ele recebeu a incompreensão do pai, né, a não aceitação e o afastamento dos amigos, e a desconfiança até dos apóstolos, que é até compreensível, porque para quem conhecia quem era Saulo de Tarso, era realmente de ter medo, ficar com receio, quando ele aparecia e dizia que queria conversar com a pessoa. Então imagine um reviravolta que não foi a vida de Paulo quando tudo isso aconteceu. E mesmo diante de todos os obstáculos que ele deve ter enfrentado, ele diz: prossigo para o alvo, né? Prossigo para o alvo. E nós, aqui enquanto encarnados, né, também passamos por diversas situações que faz com que esse nosso alvo, que é Deus e Jesus, esse nosso alvo principal, a gente sai um pouco desse foco, que é quando nos acontece alguma dor, né, algo na nossa vida que não foi legal, alguma dor, alguma perda de ente querido, e aí a gente se questiona: onde está Deus que permite isso? Por que Deus permitiu, se Ele podia intervir nisso? Só que aí temos que pensar o seguinte: nós já temos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Muitos dos nossos males, se a gente for ver bem,
tem uma causa que foi nós mesmos que as causamos, né? Nós, ou podemos ver que foi o ser humano que as causou. Como, por exemplo, tem muitas desgraças naturais aí que acontecem por causa do grande desmatamento que existe. As poluições dos rios, maltratos que tem com animais. E aí, quando a natureza, em relação a isso, dá uma resposta e acontece as grandes tragédias, aí a gente se pergunta, onde está Deus que permite isso? Mas onde está a nossa consciência que ainda faz dessa forma, né? Temos que pensar também que Deus pode até estar presente nos nossos momentos de dores, pode estar presente nas desgraças, nas tragédias, mas não foi Ele que as causou em nós. Se Deus está presente nesse momento, é para nos aliviar a dor, é para nos levantar o ânimo, é para que tenhamos fé, né, no seu Filho Jesus, que deixou um vasto ensinamento aí de como podemos pegar para nós e aplicar em nós, em nossas vidas, né? É para dizer, ânimo, levanta, segue um pouco mais adiante, né? Tenha fé, tenha esperança, e não que Ele tenha causado as nossas dores para nos punir, né? A lição começa, né, com o Emmanuel já fazendo aqui, né, o parecer dele. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família. Olha só, ele deixou para trás, ele abandonou. Não vamos dizer que ele esqueceu, porque quando a gente diz que esqueceu, é porque a pessoa já tem o quê? Alzheimer. A gente lembra disso. Então, se não temos nenhum problema desse tipo, aí a gente pode até lembrar, mas não esquecer. Abandonou, deixou para trás. Imagina quanto de coisas ele não deixou para trás, né? Deve ter recebido determinada educação e teve que deixar conceitos e velhos preconceitos de lado, já que teve que se tornar humilde, teve que se tornar mais humilde e ver nos outros o seu irmão, né? Abandonou o posto que dava para ele poderes, abandonou o cargo, né? Passou por várias privações. Nós também devemos agir em determinados momentos da mesma forma. O que foi bom, a gente pega e guarda, dando a importância que se deve ter nas coisas boas que nos acontecem na vida. Não vivendo do passado, dizendo que só foi feliz naquele tempo, naquela época, né? Abrir espaço para que novas coisas acontecem, para a gente também colocar na conta de coisas boas que nos aconteceram. Se foi algo ruim, algo não tão bom, a gente pega também como algo que nos serviu como lição, para lá na frente a gente poder agir melhor e agir diferente do que vinha vivendo ou fazendo até aquele momento. Emmanuel continua aqui na lição dizendo assim: rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade, após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre. Então ele tinha tudo isso, né? Era novo, tinha força, tinha inteligência e dominava através disso. Imagina uma pessoa chegar num lugar, um pequeno exemplo, e não admitir ser tratado como os demais e dizer:
do modo altivo, você sabe com quem você está falando? Imagine Paulo de Tarso, né? E teve que abandonar tudo para seguir Jesus, para divulgar e viver o Evangelho. Voltou-se para o tear obscuro. Então ele passou a trabalhar no tear, fazendo tendas, tecendo tapetes, né? Ele não exercia essa profissão, mas depois que ele teve que abandonar a vida dele, ele passou a trabalhar no tear para se sustentar. Esse era um costume da época e era a profissão do pai. Na época, era costume passar a profissão do pai para o filho. A Emmanuel continua dizendo assim: conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus. Então, se eu digo que vou servir ao próximo por amor a Jesus, eu vou ser mais compreensível, eu vou ser mais benevolente, eu vou ser mais amorosa, eu vou prestar mais a caridade, sem olhar a quem, vendo todos os meus irmãos. Todas as pessoas eu vou ter como meu irmão. Vou fazer a caridade sem esperar recompensa, sem esperar retorno algum. Eu vou estar fazendo bem, eu vou estar fazendo a caridade por amor a Jesus. E qualquer benefício que você presta ao outro, você está trabalhando e servindo a Jesus. Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade. Os açoites da maldade. Tem palavras, tem comportamento que a pessoa nos trata, do modo como uma pessoa nos trata, palavras como são ditas, que fere muito mais do que uma agressão física. E as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que é Jesus, que é Deus, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Todos nós somos discípulos de Jesus. E o nosso destino, a nossa grande meta, é um dia poder viver em comunhão com Deus e com Jesus. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Aí fica uma pergunta aqui, né? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Quantos convites nós recebemos diariamente para praticar o bem, para entrar no alvo e prosseguir para esse alvo? Inúmeras, né? Inúmeros convites nós temos diariamente para esse banquete sublime aqui, como ele diz. E esse banquete, como diz, nos lembra da parábola do festim de bodas, que está em Mateus, capítulo 22, né, versículo de 1 a 14. E a gente também vai encontrar essa parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, né, aqui no capítulo 18. No capítulo 18 do Evangelho, vamos ver também essa parábola do festim de bodas. No item 1 já tem essa parábola, que fala de um grande senhor, né, que promove uma grande festa, né, para o seu filho e convida várias nações
a toda uma nação para participar dessa alegria com Ele, né? Viver essa comunhão com Ele. E é Deus nos convidando para viver essa comunhão com Ele e com Jesus, através do seu Filho Jesus e dos seus ensinamentos. Mas ele fala aqui também de uma veste que é necessário que a gente esteja usando, que é a veste da pureza, a veste do bom caráter, a veste da boa índole. Com tudo isso, a gente vai estar revestido dessa veste para estar entrando nessa grande festa, para comemorar aí nessa festa toda junto com Deus e com Jesus. Aqui continua dizendo o seguinte: debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos. Quantas oportunidades nos aparecem durante o dia, durante a vida, a nossa passagem aqui? E quantas vezes a gente se recusa a trabalhar para Jesus, desperdiçando oportunidades enormes, diversas. Às vezes, a nossa meta, às vezes é só para ler um trechinho do Evangelho todos os dias. Isso parece tão difícil, aparece tantos obstáculos que faz com que a gente desista, né? Faz com que a gente desista. Aí está dizendo aqui, né? Operários fugitivos plenamente distraídos da realização. Aparecem as oportunidades e a gente deixa passar. Perdem-se de vista a obra por fazer. Desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Qual a nossa finalidade aqui na Terra? Por que estamos aqui? Por que estamos passando por essa ou por aquela situação? Né? O que eu posso tirar? O que eu posso tirar daquela dor que eu estou passando? Por que eu tenho esse trabalho? Por que eu tenho essa vida? Por que eu nasci nessa família? Né? Tudo tem uma razão de ser. Aí no Evangelho vamos ver assim também. Fora da caridade não há salvação, né? Aí Jesus vai e cumprimenta dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai senão por mim. Então aí já temos uma resposta. Vamos procurar assim refletir um pouco mais nisso aqui. Procurar refletir nessas palavras aqui de Jesus. A nossa finalidade aqui na Terra já foi até dita. É trabalharmos para nos melhorarmos e seguir diante, seguir em frente, rumo à grande luz que é Jesus. Esse é o nosso principal alvo, né? E muitas vezes a gente deixa passar porque damos muita importância às coisas terrenas, às coisas materiais. E aí ele continua, Emmanuel, dizendo assim: comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, da nossa permanência aqui, da nossa vida, nas corrigendas iniciais do serviço, põe-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos sem esperança. A explicação é simples. Todavia perderam o rumo para o Cristo.
seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual, das diversas, numerosas estações da jornada espiritual. Então, não estamos aqui encarnados a primeira vez. Já estivemos aqui inúmeras outras vezes, sempre dispostos, lá na hora de ver aí a nossa encarnação que a gente pede, sempre disposto, a princípio, de passar por várias situações que nos levam a trabalhar aquilo em nós, para auxiliarmos, para prestar caridade, e aí poder voltar um pouco melhor. Só que aí está dizendo o seguinte: a gente se perde no meio de tudo isso aqui, das coisas materiais, achando-as mais importantes que as do espírito. E aí ele continua dizendo assim: é por isso, é por esquecerem o alvo sublime, que é Jesus, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, quando a gente passa a ter consciência do que poderia ter feito, do que poderia ter vivido e não foi e não fez, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Então essa é a nossa lição de hoje para o alvo do livro Vinha de Luz. E aí a gente reflete um pouquinho a nossa finalidade aqui, qual é o nosso grande alvo, Qual é o nosso objetivo maior aqui na vida? É Deus, é Jesus, é poder um dia alcançar essa grande luz que é Jesus. Muito obrigada mais essa oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser. Graças a Deus.